Good evening, everyone. Welcome to Foca no Enem Orientation. I am teacher Eurico Santos, and here we go to orientation for your curriculum this year. Em bom português, bem-vindos e bem-vindas, alunos do Deodoro. Eu sou o professor Eurico Santos e esse é o Foca no Enem Orientation. Como a gente não tem conseguido executar vídeos com videochamadas, né, no Meet, por várias questões, né, questões de conexão, questões de choque de agenda também, então eu decidi bolar essa aula gravada para vocês acompanharem mais o planejamento da matéria para esse ano, né? A gente começou com uma revisão, eu perguntei a vocês como é que a gente iria trabalhar, como é que vocês aprendem inglês, né? E a gente começou com uma breve revisão de coisas que a gente viu nas classes anteriores, nos anos anteriores, para a gente trabalhar esse ano em inglês. Eu absorvi o que vocês me disseram, questões de música, questões de jogos e tudo mais, e vou introduzir isso nas nossas aulas futuras, mas antes da gente iniciar esse trabalho, a gente tem que entender como é que esse trabalho vai se dar esse ano, tá? Nos anos anteriores, a gente começou realmente com uma boas-vindas a um mundo de palavras, né? Então, a gente começou no nível vocabular, né, mais direcionado para isso, né, do que ideias mais complexas em inglês, né? Vocês lembram que nos anos anteriores a gente não trabalhou tanto com textos muito densos, textos muito pesados. Então, esse ano a coisa muda, a gente vai realmente adentrar um pouco mais nesse mundo. Isso aqui é uma breve introduçãozinha, um breve convite que eu faço para vocês, que é para vocês se juntarem a mim, né, no poder transformativo da linguagem, beleza? Então, como é que vai ser o nosso currículo, né, as nossas aulas esse ano, tá bom? As nossas aulas elas serão estruturadas em alguns pilares, tá bom? Que partem de princípios, sendo os principais três: word, que é a palavra; sentence, que é a frase; e ideas, que são as ideias ou os textos, parágrafos mais complexos, por assim dizer, beleza? A gente sempre aprende inglês nesses três níveis, tá? Primeiro a gente começa com palavra, com aprendizado de palavra, vocabulário mesmo. Depois a gente tem a noção de frase simples, tá bom? E depois, por fim, a gente consegue ter as ideias expressas. A gente expressa as nossas ideias de modo mais complexo. Isso vale para inglês ou vale para qualquer outra língua, qualquer outra coisa que você for aprender na sua vida, beleza? Quais são os objetivos desse currículo, né? Quais são os objetivos das nossas aulas? To improve comprehension, ou seja, de aumentar, melhorar realmente a compreensão, tá bom? Então, sessões de leitura têm como objetivo alinhar não só a compreensão, como também a entonação e naturalidade da pronúncia. Então, a gente vai entender compreensão não simplesmente para vocês entenderem mais a questão do texto, entenderem mais as informações, partindo sempre daquele pressupostozinho de palavra, frase e ideia, tá? Mas também de vocês terem uma resposta melhor a essa compreensão, ou seja, você falar com mais naturalidade e você pronunciar as coisas com mais naturalidade. A compreensão não envolve somente a absorção de conteúdo, envolve também a nossa resposta ao que a gente ouve, ao que a gente recebe, beleza? O pilar mais importante, né, desses objetivos está aqui, que é educar o nosso cérebro, tá bom? Porque o maior problema de falantes de língua inglesa, iniciantes ou intermediários, na verdade, né, é direcionar nosso cérebro para dizer exatamente o que a gente quer, tá bom? Então, mais na frente, vocês vão ver um exemplo prático disso. A gente sabe o que a gente quer dizer, mas o nosso cérebro ele não processa, é muita informação e aí ele não consegue expressar exatamente aquilo que a gente quer dizer. Com certeza, vocês já devem ter passado por isso, até nas nossas aulas, por exemplo, quando eu peço para vocês falarem em inglês, vocês têm uma dificuldade maior de se expressar, justamente porque você sabe o que você quer dizer, você sabe a expressão que você quer colocar para fora, mas o seu cérebro ainda não consegue organizar essas ideias, e isso passa por to educate your brain, ou seja, para educar o seu cérebro, porque o cérebro é como qualquer outra parte do nosso corpo, ele é um músculo que precisa de treino, beleza? E, por fim, né, mas não menos importante, to produce English compositions, ou seja,
produzir composições em inglês. O que é composições? É a parte da ideia que eu falei para vocês, né? Nesse intensivo, né? Nesse foco no Enem, a gente vai de cara aprender a estrutura básica, que a gente meio que já viu na nossa revisão, tá? E o uso do vocabulário, tá bom? Ou seja, a gente vai aprender a estrutura básica, frases simples, o nível da sentence, e uso do vocabulário, que é justamente a questão da word, para expressar nossas primeiras ideias, que é justamente o pilar de ideas, esse pilar aqui que eu mostrei para vocês. Word, sentence and ideas, ok? E aí a gente vai tentar colocar as nossas aulas, né, o nosso procedimento de educar o nosso cérebro, né, em 6 passos bem simples, mas que se não praticados, se não feitos, tornam-se mais difíceis, beleza? Então, são 6 passos, são 6 steps, ok? First step, step number 1, thinking. Em português, pensar, beleza? Primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar o que a gente quer dizer, tá bom? Step 2, define what you want, ou seja, defina o que você quer, beleza? Defina o que você quer dizer. Então a gente vai ver na prática, nos próximos slides, como é que a gente define isso, tá bom? É uma prática contínua e repetitiva. Aviso logo que a gente vai praticar isso de modo ininterrupto até o final desse ano, tá bom? Step 3, forget everything else, ou seja, esqueça de tudo mais. Pensou no que quer dizer, definiu exatamente aquilo que você quer dizer, esqueça tudo que não for aquilo que você deseja dizer. Eu estou colocando de modo bem repetitivo, que é para o nosso cérebro realmente pegar bem essa lição, para que não haja dúvidas, tá bom? Step 4, translate, ou seja, traduza. Definiu o que você quer dizer, esqueceu de qualquer outra coisa que não seja aquilo, aí vem a parte de tradução. Step 5, review. Cheque com a sua frase em português para você ver se realmente é aquilo que você quer dizer, se está batendo, se tem alguma palavra errada, se está faltando alguma coisa, porque o nosso cérebro às vezes ele esquece de alguma palavrinha. Então, esse step 5 é o review, faz parte da tradução, mas é a parte de revisão também da tradução. And finally, step 6, say it and repeat. Diga e repita. Não basta simplesmente você aprender como se diz. Se você não repetir, seu cérebro vai esquecer daquilo ali, porque o nosso cérebro, infelizmente, é um músculo bem preguiçoso. Aquilo que ele não usa, ele descarta, ele não mantém, ok? Então, destrinchando esses passos, né, bem destrinchadamente, o passo 1, thinking, a gente coloca aqui realmente como o que dizer, o que é que eu quero dizer exatamente numa situação. Se você entende a informação, mas seu cérebro ainda não sabe como responder ou interagir, é porque ele confunde as informações, tá entendendo? Ele coloca muita coisa ao mesmo tempo e isso causa o que a gente chama de embolar, ou seja, entravar e travar mesmo, beleza? Isso é normal, todo cérebro acontece isso. Então, o primeiro passo que a gente tem que adotar é justamente saber aquilo que queremos dizer. Embora seja uma coisa bem simples, né, de se falar, é um passo que requer realmente educação e prática repetitiva do nosso cérebro. A gente precisa executar esse ato simples de definir o que a gente quer dizer de novo e de novo e de novo, over and over and over again, ok? Step 2, define what you want, ou seja, eu defini aqui, ó, eu quero aprender inglês na prática. Essa é a minha frase. E aí eu coloquei para vocês aqui, first think in your native language, ou seja, pense primeiro na sua língua nativa, não precisa pensar logo em inglês, tá bom? Eu quero aprender inglês na prática. Isso é o que eu quero dizer, foi isso que eu pensei, é isso que eu quero expressar, é essa ideia que eu quero expressar na língua inglesa. Eu defini o que eu quero, então agora sim eu venho para o passo 3, o step 3, forget about everything else. Tá meio poluído, né, esse slide aqui, tem muita informação, né, você fica meio confuso. É justamente para reproduzir o que acontece no seu cérebro quando você define o que quer dizer. Você quer dizer, eu quero aprender inglês na prática. Só que o seu cérebro ele já quer colocar por que eu quero aprender inglês na prática, porque eu queria entender mais, trabalhar.
expressões, sabe? Foi isso que você disse, né? O que para definir, né? Isso, this is, e aí você trava e esquece o que quer dizer. E aí o tempo vai passando, você vai ficando nervoso ou nervosa, e aí causa aquele pânico, e aí é que você trava de vez. Então lembre-se sempre disso. Definir o que você quer dizer, esqueça de tudo aquilo que não for aquilo que você quer dizer, tá bom? É bem repetitivo isso. Esqueça de tudo que não for aquilo que você não quer, que você quer dizer. Ou seja, se não for eu não quero saber de mais nada. Se não for eu quero aprender inglês na prática. Se não forem essas palavras aqui, eu não vou me preocupar mais com nada disso. Beleza? Step 4, translate. Depois que eu defini o que eu quero dizer e que eu afastei completamente as palavras que eu não quero dizer do meu cérebro, aí é que eu vou traduzir, tá bom? E aí eu traduzo palavras primeiro e a frase depois, tá bom? Eu vou palavrinha por palavrinha. Como é que eu digo eu? I. Como é que eu digo quero? One. Ok? Como é que eu digo aprender? To learn. São duas palavrinhas em inglês mesmo, tá? Como é que eu digo inglês? English. E como é que eu digo na prática? In use. Beleza? Não se preocupem com pronúncia nesse processo. Esse processo envolve dicionários, de preferência dicionários, não tradutores online, como o Google Tradutor, tá bom? E nas próximas aulas eu vou explicar por que não. Provavelmente eu já disse isso nos anos anteriores, mas a gente relembra nas próximas aulas, tá bom? Então eu traduzo palavrinha por palavrinha e depois eu reviso. Eu vejo se eu não esqueci de nenhuma palavra no Step 5, que é a review, ou revisão da minha tradução. A minha frase em inglês é essa: I want to learn English in use, que é o equivalente realmente para eu quero aprender inglês na prática. Eu. Want, quero. To learn, aprender. English, inglês. In use, na prática. Beleza? Então minha frase está toda certinha, tá toda bonitinha, já revisei, então é assim mesmo que eu vou dizer, tá bom? E por fim, o step 6, say it and repeat, ou seja, diga, aprenda como se diz, I want to learn English in use. E repita quantas vezes forem necessárias, para que seu cérebro se acostume com essa pronúncia e com essas palavras novas, tá bom? Porque se você não repetir, o seu cérebro esquece. E aí, quando você quiser dizer de novo, você vai ter que voltar para o passo 1. Se você executar todos esses passos aqui, step 1, 2, 3, 4, 5, 6, dizer, chegar na parte de dizer, mas não repetir mentalmente, ou escrever, ou se gravar a você mesmo, gravar um áudio com a sua voz, ficar ouvindo repetidamente, você vai esquecer disso daqui e você não terá feito absolutamente nada. Então, quando eu aprendo a dizer I want to learn English in use, eu começo a repetir para praticar. I want to learn English in use. E depois de tanto eu repetir, depois que eu repetir com realmente afinco, com vontade, eu vou chegar numa pronúncia mais fluida, ou seja, a sua língua vai soltar mais, você vai falar com mais entonação e com mais naturalidade, como eu disse lá no começo. Então, você vai chegar no nível de dizer I want to learn English in use, ok? Ou então, I want to learn English in use. Perceberam? Eu disse todas as palavrinhas aqui, todas as palavras da frase, de um modo mais fluido, de um modo mais natural, ok? I want to learn English in use. Esse é o objetivo que você tem que chegar, mas tudo começa no palavrinha por palavrinha, tá bom? Então, se você entender esses 6 passos, você entender essas 6 ferramentas, você consegue falar inglês num nível básico, num nível simples, primeiramente, obviamente, né? Keep it simple, ou seja, mantenha simples, pense em frases simples, para você se referir às coisas simples primeiro. Para a gente chegar no complexo, a gente precisa primeiro utilizar o simples, beleza? Então,
Eu agradeço, né? A gente vai iniciar, a gente vai terminando por aqui. A nossa aula de hoje vai ser só para vocês entenderem esse passo. Na nossa próxima aula, eu vou ter um desafio para vocês, tá? Mas de cara, eu peço para vocês pensarem nesses princípios, porque esses princípios, os 6 princípios, são são basicamente a única coisa que você precisa para falar inglês na sua vida, para você se preparar não só para o Enem, mas para utilizar o inglês diariamente na sua vida. Então, absorvam bem isso. Eu vou disponibilizar esse vídeo e esses slides para você no Google, para vocês no Google Sala de Aula. Então, absorvam, observem, tirem dúvidas. Eu estou disponível para quaisquer dúvidas aqui no e-mail, aqui no número no WhatsApp e de preferência no Google Sala de Aula, tá bom? Porque o Google Sala de Aula fica mais fácil para a gente se comunicar, beleza? Então, não deixem de tirarem dúvidas e pratiquem esses princípios, memorizem, porque a partir da próxima aula a gente vai colocar esses 6 princípios em prática, ok? See you next week. Alright, bye bye.